Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, 25 anos. Léo Guedes, Makeup Artist. Essencial Acessórios. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. O Giornale abre o Bloco Cultura desta edição, distinguindo a sensibilidade e o talento literário de um autor que vem ganhando reconhecimento no cenário regional com obras que dialogam com a memória, a espiritualidade e a identidade de Santa Maria. Recepciono em nossos estúdios o Dr. Paulo Antônio Lauda, escritor que nos presenteou com o livro Nova Itália, um mergulho na imigração italiana e sua instalação na Quarta Colônia, lançado em agosto de 2023. Agora ele lança Vidas que se Sucedem, um romance espírita sobre Santa Maria, que entrelaça passado e presente, com profundo respeito às dimensões humanas e espirituais da existência. Embora reconhecido por sua trajetória na odontologia como diretor e fundador da clínica Odontologia Lauda, o enfoque de hoje está em sua produção literária, que revela uma nova dimensão de sua sensibilidade e de seu compromisso com a cultura local. O autor também ministra palestras de orientação espírita. Fico lisonjeada em recebê-lo mais uma vez aqui em nossos estúdios, nesta edição, para falarmos sobre a sua segunda obra literária, um verdadeiro presente para Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao Giornale, doutor Paulo Antônio Lauda. Para mim é um prazer enorme, já não de agora, já de muito tempo, né? De muitos anos contigo, Giovana. Mas nesse momento é um momento até de introspecção, poderia dizer, né? Porque eu, ao longo dos meus 42 anos de odontologia, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, comecei a me dedicar à doutrina espírita, estudar, eu faço parte da Associação Médico Espírita de Santa Maria. Exato. E me dei o direito, então, já com tantas palestras que a gente faz ao longo de tantos anos, meu Deus, para se fazer palestra é necessário estudar muito. Meu Deus, então, eu acho que está na hora de eu começar a colocar isso no papel. E foi o que eu fiz, né? Me dei o direito de fazer isso e deu muito certo. Então foi realmente isso que motivou você a ingressar na literatura? Claro, eu estudando um determinado assunto que não fosse odontologia, né, e começando a me inteirar cada vez mais, e fazendo palestras, e essas palestras tendo um destaque todo especial, disse, meu Deus, então, quem sabe, né? Até o meu amigo Jader Hofmeister, que deve estar nos escutando agora, né, foi um dos grandes incentivadores. Né? O Jader faz o programa Palavra Espírita aqui na TV Santa Maria. Foi um dos grandes incentivadores, que eu disse para ele assim, olha, eu tenho muita coisa escrita aí, mas eu não sei se eu vou publicar. E ele disse, não, deve publicar, sim. Deve ir em frente, né? E daí nós fizemos o primeiro livro. O Jader é um grande incentivador, realmente. Sim, sem dúvida. Fizemos então o primeiro livro chamado Nova Itália, onde eu conto a história dos italianos lá, quando houve a unificação italiana. Dom Pedro II mandou trazer os italianos, largou os navios lá, fizeram a viagem pelo oceano. Então eu descrevo tudo isso no primeiro livro. E esse livro agora não é necessariamente uma sequência exata, mas é uma sequência. É uma sequência. Daquele primeiro livro que eu escrevi. Mas de fato você nos surpreende ao transitar com sensibilidade entre o rigor técnico da odontologia e a liberdade criativa da literatura. Isso realmente é impactante. É muito saudável. Aquelas pessoas, todo mundo tem alguma coisa escrita. Então eu vou dizer para vocês, olha, é muito saudável fazer isto. Você cresce em vários aspectos da vida e então, se você tem vontade de escrever, escreva, lance o seu livro, é muito bom. E podemos dizer então, doutor Paulo, que a escrita nasce de uma extensão natural da fala e, no seu caso, da
vivência espiritual, né, que tem inspiração em Allan Kardec. Toda a obra que eu escrevo, e em função disso, foi sempre baseado nos ensinamentos feitos pelo Allan Kardec. Né? Ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857, até foi em abril, né? 18 de abril. Amanhã é 25 de abril. Amanhã, exatamente. Amanhã é 25 de abril. Amanhã que é o dia do lançamento do livro. É o dia do lançamento do livro. O lançamento oficial do livro. Exatamente. E ao escolher escrever, você também amplia os horizontes para além da odontologia. E deixa um legado. Deixa um legado. Eu acredito assim, este livro, esse mais do que o primeiro, esse livro chama-se Vidas que se Sucedem. Como o próprio nome do livro já diz, são aquelas pessoas que vieram lá da Itália, se instalaram aqui na Quarta Colônia, as famílias cresceram, deixaram seus descendentes, muitos morreram e deixaram muitas histórias. E eu conto muito dessas histórias porque elas se misturam com a cidade de Santa Maria, se misturam aqui com a Quarta Colônia e se misturam com o bairro Itararé, Giovana. Eu sou do bairro Itararé, nasci no bairro Itararé, né? E lá me criei, enfim. E depois passaram-se alguns anos, porque era a casa dos meus avós, e eu acabei então adquirindo aquela propriedade, e a minha casa. Fazem 35 anos que eu sou proprietário da casa do Itararé. E daí nessas histórias todas eu conto fatos da ferrovia que aconteceram no bairro Itararé, ali na Vila Belga e tal, que precisavam ser colocados no papel. Sim. Então esse livro traz isso, uma série de histórias que não estão ligadas uma história com a outra, mas traz uma série de histórias que fala de toda a história da ferrovia, o crescimento da cidade de Santa Maria, sempre com um viés espírita. Espírita. No entanto, desculpe dizer, mas no entanto, o fato de ter um viés espírita não quer dizer que ele não seja interessante para outras pessoas, porque ele tem um fundamento histórico muito bom. Claro. Então, por meio dessa escrita, você permite que o presente e o passado também dialoguem com o futuro, porque nós estamos diante de outras gerações que podem absorver toda essa literatura, toda essa mensagem deixada pelo livro. A Seura Fernandes e o Gaspar Mioto foram os que fizeram a correção desse livro e sempre foram grandes incentivadores, amigos do coração. E a Seura então fez a apresentação desse livro. E ela disse: este livro é uma obra atemporal. E daí lá na nossa intimidade, lá um dia ela disse para mim assim: já imaginou que um livro desses, daqui 200 anos, ninguém mais vai se lembrar do Paulo Lauda? Mas com um livro desses na mão, como ele pode ser lido agora, ele será atual, daqui 200 anos ele vai ser atual também, né? Porque conta todas essas coisas e visam única e objetivamente fazer o crescimento moral e intelectual daquelas pessoas que o leem. Então, podemos dizer que a atemporalidade do livro é um dos seus grandes méritos, mantendo a sua essência vital, né, claro, sem dúvida, e atual. Sem dúvida, eu acredito que sim. E é mais que um romance, não é, doutor Paulo? Um tributo histórico, né? Quando você narra uma história, né, de pessoas que vivenciaram o passado, que vivenciam o presente e que isso tudo vai refletir no futuro, nós estamos falando aí também de laços afetivos. Bem, porque imagina que essas histórias que eu conto, Giovana, elas foram contadas pelos meus tios, pelos meus avós e por todo aquele pessoal do Itararé, muitas histórias verdadeiras e algumas nem tanto, né? Com a liberdade da escrita a gente, né, a liberdade da expressão. Então eu contei outras histórias que são verdadeiras, sim, mas não no Itararé e não em Santa Maria, né? Tem histórias até de fora do Brasil, mas verdadeiras, histórias muito bonitas. Sim. E o mais importante é que a nossa Santa Maria está no centro de toda essa narrativa, né? Especialmente o bairro Itararé, como você falou, que recebe essa homenagem afetuosa também, não é, doutor? Eu precisava fazer isto, porque eu sou nascido em Santa Maria,
Fiz a minha universidade, fiz a minha faculdade de odontologia em Santa Maria, no FSM. Claro que eu fiz pós-graduação na USP em São Paulo, mas Santa Maria foi que me trouxe tudo na minha vida. Eu precisava fazer alguma coisa para homenagear aqueles que me criaram, que me formaram, que foi a cidade de Santa Maria e o bairro Itararé. Está aí, então, uma das grandes mensagens que deixa a obra, né? Que é uma mensagem de gratidão, de reconhecimento a tudo que você vivenciou até aos seus antepassados. Eu tomei um cuidado, da mesma forma que eu tomei esse cuidado no primeiro livro, foi de deslocar pessoas e datas, para que ninguém se identificasse. Esse livro trabalha com o início do século 1900 até 1950, aproximadamente. Histórias que aconteceram nesse período, enfim. Mas eu não quis trazer muito para a atualidade, né? Porque, de repente, alguma família italiana se identifica com isso. Não, mas não era o meu objetivo. Meu objetivo é criar um romance fictício. Sim. Numa cidade fictícia, que era Nova Itália, lá da Quarta Colônia, para não identificar com nenhuma cidade da Quarta Colônia. Da Quarta Colônia. Mas passar um conteúdo intelectual e moral muito sério. E no final deste livro, no epílogo dele, tem um presente que eu chamo para o leitor, que é um trabalho muito sério de publicações espíritas, inclusive da Federação Espírita Brasileira, que faz um apanhado geral sobre o encarne e o desencarne. Por que você nasceu? Qual é o motivo? Ao morrer dói? Ao morrer tem uma luzinha lá no fundo? Essas coisas que as pessoas querem saber, né? Então esse trabalho é um trabalho muito sério, né, que ocupa o epílogo deste livro de uma forma para encerrar com chave de ouro. Perfeito, doutor Paulo. Então vamos ficar na expectativa, né, do lançamento da obra amanhã, Vidas que se Sucedem. E queremos saber como será a comercialização. Onde as pessoas, a população de Santa Maria e da região podem encontrar o livro? Quem for no lançamento vai ter, obviamente, as duas obras à disposição. E a primeira obra, eu estou praticamente fazendo um valor abaixo do custo. Quem quiser comprar os dois livros, vai ter o livro atual, Vidas que se Sucedem, e vai ter o livro Nova Itália, né? Então, o livro Vidas que se Sucedem é um livro que será comercializado por R$50 e o outro por R$20. Né? Para a qualidade qualidade gráfica da obra, que foi feita pela Palotti aqui, é um valor abaixo do custo. Tá? E será comercializado, então, lá no dia do lançamento, e também eu vou centralizar desta vez, coisa que eu não fiz das outras vezes, eu vou centralizar desta vez na Livraria da Mente. Por quê? Porque é uma livraria daqui, porque é uma livraria que todos se relacionam, é uma livraria que eu tenho franco acesso de entrada e saída, é mais fácil tudo para mim. Então, quem quiser adquirir Vidas que se Sucedem e até a Nova Itália, que foi o primeiro livro, na Livraria da Mente vai ter. E esse valor promocional que você falou anteriormente é um incentivo à leitura, né? Desde o início da história. Ampliando o acesso, então, às obras. Bem, então, a primeira obra, como você falou, ela foi lançada na Livraria da Mente, eu prestigiei, não é? E obteve um grande sucesso, foi muito bem prestigiado esse lançamento, e é o que nós esperamos para amanhã na PUSME, né? Sendo que depois a obra estará à disposição na tradicional Livraria da Mente, muito bem selecionado o local. Então, agora você fica à vontade para fazer o convite para os nossos telespectadores para prestigiarem a sua obra amanhã, então, na PUSME. Eu tentei, né, de uma forma, através de Facebook, WhatsApp, Instagram, as redes sociais de uma forma geral, televisão, aqui com o apoio da Giovana e tantos outros, a Rádio Membuí e tantas outras rádios que também me ajudaram, Santa Mariense, enfim, fazer vocês ter consciência que amanhã eu estou lançando esse livro. Então, é o meu convite. Nós vamos receber você lá com um suco, cafezinho, um coquetelzinho muito modesto, enfim. Mas eu gostaria, de coração mesmo, de ver todos vocês lá.
né? Porque dia 17 agora passado foi o dia do meu aniversário. Então eu peço esse presente para vocês, que vocês vão lá, dão uma olhadinha, 5 minutinhos e tá tudo muito bem. Estão convidados todos vocês. Grande abraço. E a nossa responsabilidade como veículo de comunicação incentivar a cultura. Então, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui mais uma vez. Desejo pleno sucesso no lançamento dessa sua segunda obra, assim como foi na primeira, Dr. Paulo Antônio Lauda, e que continue nos inspirando sempre. Um prazer recebê-lo e o programa, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, TV Santa Maria, muito obrigado a você que está aí na frente nos escutando. Grande abraço. Obrigada. Estamos encerrando esta edição do Jornal. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Edimari Planejados.